Boa tarde a todos, sou a irmã Iracema, do canal Irmã Iracema. Hoje nós queremos meditar em Atos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos. As coisas que os apóstolos realizavam, o trabalho deles era relatado em Atos dos Apóstolos. Aqui no versículo 23 diz assim: Pedro visita Cornélio. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, quer dizer, no outro dia, chegaram a Cesareia, que não é tão longe de Jope. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou de imediato, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Amados, aqui Pedro, ele foi para a casa de Cornélio, porque dois homens, dois varões, foram na casa dele para chamá-lo. Mas antes disso acontecer, ele sonhou, ele teve visões do lençol, né, que é sobre os animais impuros e tudo. E Pedro foi na casa de Cornélio, porque Cornélio era um homem bom, bondoso, dava esmolas e tudo, e orava a Deus. E ele pediu, que ele queria, né, receber mais palavras, mais entendimento da palavra, queria aprender, queria realmente seguir a Jesus. E Pedro foi escolhido para que isso acontecesse. E descendo os homens na casa de Pedro, Pedro estava dentro de casa em Jope. Eu fui nessa casa onde Pedro morou. E Jope é uma cidade pequena, mas muito bem organizada, muito bonitinha. Ali, Pedro recebeu esses homens. No dia seguinte, foram para a casa de Cornélio, em Cesareia. Cornélio era um homem bom, como já relatei, mas precisava de um encontro genuíno com Jesus. Aí Pedro foi lá e ele aproveitou e convidou os amigos, os parentes, e Pedro, aproveitando a ocasião, pregou para aquelas pessoas. E eles receberam a palavra de bom grado e eles foram batizados. Porque Cornélio já fazia alguns dias que estava em jejum, em oração, orando na casa dele, na hora nona, às 3 horas da tarde. E ele viu, em visão, o Cornélio viu, né? A oração foi ouvida por Deus e Pedro foi enviado a Cesareia para pregar. Graças a Deus, que Deus sempre usa os seus, né? Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que era teimoso, mas ele é um vaso escolhido, foi um vaso escolhido. E ele pregava a palavra de Deus com ousadia. Muitos se convertiam. Essa é a palavra de hoje. Cornélio foi abençoado pela vida de Pedro. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente pode ser bênção na vida de alguém. Pode ser que alguém esteja orando, querendo ser abençoado, e Deus vai nos usar de uma forma ou de outra, meus amados. Muitos dizem, eu não tenho capacidade, outros dizem, eu não posso, eu não sei, mas deixa Deus te usar da forma que você é, o que você sabe fazer, a palavra que Deus te der, o conselho que vier à tua boca para dar, né? O exemplo, e tudo se a gente tem fé, tudo é para a obra do Senhor, para a glória do Senhor. Tudo que fizer, seja para a glória do Senhor. Não para que nós venhamos nos
orgulhar de algo, mas que nós possamos ser como Pedro, se levantar, tomar posição e fazer a obra. E então, muitos que ali estavam, ele falou e disse-lhes, Pedro, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim contradizer, sem contradizer, aliás. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Aí Cornélio disse, há 4 dias eu estava em jejum até a esta hora, a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Amados, para nós vermos que realmente a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, porque Deus ouve as orações.